Casos assim que a senhora trabalhou, eu gosto de muitos casos que a gente, os advogados que pelo menos na minha idade, chega na cidade, tem muito caso pitoresco, né? Sim. Que a gente, nessa tua fase de vida, tem algum caso que tu viu em Lajeado que nessa questão de saúde e de segurança que chegou a te assombrar, ficou quase um pitoresco, ficou, vamos assim, uma jurisprudência? Como é que isso pode ter acontecido, né? Sim. Já aconteceu casos assim? Já, né? A gente se depara com situações bastante chocantes, assim, porque, por exemplo, um rapaz de 22 anos perdeu o braço direito, todo o braço direito. Gente, isso é brutal, isso é grotesco, né? Porque o rapaz jovem, cheio de vida, e vai ter que se readaptar sem um braço. E esse acidente foi causado basicamente porque o empregador permitiu que um funcionário instruísse o outro como fazer a atividade. Então, uma empresa que imprimia papel, por exemplo, aquelas máquinas de papel, aquelas impressoras que deixam restinhos, assim, fiapinhos da impressão, do próprio papelão, às vezes fica suja a impressão. Ao invés de orientar e treinar para que as máquinas fossem desligadas e aí fosse feita a limpeza da máquina, a limpeza era feita com a máquina ligada. Então, o empregado pegava um bolinho de papelão e ia limpando aquela impressão que ia saindo meio sujinha. Então, ele ia limpando aquilo daquela forma. E a máquina em funcionamento. E a máquina em funcionamento. São impressoras enormes, a largura de um carro, né? Eu fui acompanhar a perícia, é bem grande. E numa dessas situações, a máquina pegou o braço do rapaz. Por que esse acidente aconteceu? A perícia, o engenheiro de segurança foi lá, então, depois investigar no processo. O colega contou para o engenheiro, não, a gente fazia assim porque um ia ensinando o outro há muito tempo, a gente fazia dessa forma e nunca ninguém nos disse que tinha que fazer diferente. Então, algo que seria facilmente evitado com um treinamento, né, com tempo, tem que desligar, tem que parar todo o processo, aí limpa, aí liga de novo. Então, o fator pressa, o fator produtividade, o fator tempo, isso aí é grande causador de acidentes. Então, a gente se assombra, a gente se assusta, porque são situações que poderiam ter sido evitadas facilmente. E nesse caso específico, o que deu para perceber aí, que gera uma tradição dentro da... Aí a atenção àqueles que têm empresa, né? E a atenção também é para aqueles que são empregados. Muitas vezes a empresa, pelo que a senhora me disse, faz uma tradição costumeira que se acha que está dentro de uma margem de segurança e não tem nada disso. E não está. Exatamente. E aí não adianta ter uma placa bonita dizendo para limpar a máquina tem que desligar. Mas se na prática isso não acontecia, aquela placa não vale para nada, né? Então o empregador ele tem essa obrigação de instruir, de fiscalizar as normas de segurança e até de punir quem não cumpre as normas de segurança. Então a gente também conhece casos do empregado que não gosta de usar equipamento de proteção, né? Daí ele não gosta de botar o protetor auricular, trabalha sem. Não pode. Se o lugar é ruidoso, né, se tem muito barulho, o empregador tem que exigir o uso, tem que inclusive advertir, pode inclusive demitir se a pessoa se nega a usar equipamento de proteção. É para a proteção dela. Se não, dali a 5, 10, 15 anos, a pessoa está surda. E quem é que vai pagar por isso? O empregador e o poder público, porque essa pessoa vai buscar auxílio no Sistema Único de Saúde e vai buscar auxílio no INSS. Né? Então, esse é um problema que não é só empregado e empregador, ele é um problema global, ele é um problema público mesmo. E a senhora falou, e deu como os casos que hoje mais repercutem, tirando aqueles casos clássicos de uma demissão que não pagou o fundo, não pagou as diferenciais de hora extra, que seriam os acidentes de trabalho, né? E Lajeado, das indústrias que eu me reportei, que são a indústria de alimentação, da construção civil, ou mesmo que eu vejo na indústria do comércio, quais são os acidentes que a senhora tem mais enfrentado? Assim? Esse foi um exemplo. Desses ramos, qual para o empregador e para o empregado está atento? O que a senhora viu na sua vida profissional de reclamatórios que tem nos últimos anos, pelo menos? Sim, mas esses acidentes eles confirmam as estatísticas do Ministério do Trabalho, tá? Não são diferentes em Lajeado. As indústrias que mais têm acidentes, segundo essas estatísticas, são a construção civil, no Brasil, e isso também confirma na região, e indústria também. Comércio, muito menos, né, quase irrisório, serviços também é menos, mas indústria, muita doença ocupacional, né, o Ministério do Trabalho
inclusive está com uma ação de prevenção a doenças ocupacionais causadas pelas indústrias dos frigoríficos, indústrias frigoríficas de aves, suínos, etc., porque é muito movimento repetitivo em intervalos de tempo muito curtos. Né? Então, as indústrias, não só acidentes, mas tem muita doença ocupacional, e a construção civil trabalha com bastante acidente também, porque altura, maquinário, muitas vezes arriscado, né? E pessoas que às vezes estão começando sua vida profissional ali, não tem treinamento. Então tem estatísticas bem altas no Brasil também, lá já não é diferente. Doutora, pela sua experiência, eu vejo isso no mundo, pelo menos civilista e criminalista, a gente vê que mudou-se muito o conceito de conhecimento de lei. Hoje, pelo menos os meus clientes, os clientes todos que tiveram aqui, as pessoas já têm uma pré-noção do direito bem elevada, né? Ou seja, eles sabem mais ou menos o que é o certo, o que é o errado, sabem muitas vezes até como vai ser um procedimento, que a internet facilitou o estudo de qualquer profissão, até de uma doença, se tu quiser saber o fim, uma cirurgia, tu sabe, a gente já sabe tudo. No direito do trabalho hoje, né? O empregador, ele sabe dos seus direitos, ele perto de um tempo atrás, ele sabe muito mais. Eles têm noção disso? Muito mais, tá? Assim, os meios de comunicação, a internet, os empregados sabem, eles vêm bastante informados, né? Claro que a gente vai encontrar aquele caso da pessoa que é completamente alienada, mal informada, mas assim, é exceção. A grande maioria dos trabalhadores, eles têm conhecimento dos seus direitos, sabem o limite de jornada, sabem que tem direito a um intervalo, sabem como funciona a questão dos feriados, do descanso semanal remunerado, tudo. E eles têm vindo atrás, né? Isso é o papel também muito dos meios de comunicação e, enfim, está correto, né? Porque é interessante que as pessoas saibam também dos seus direitos, né? Doutora, empregada doméstica, né? Eu era do tempo que a empregada doméstica não tinha figura jurídica, tu vê como faz muito tempo. Hoje já existe quase uma lei especial dentro da própria CLT da questão da empregada doméstica. Precauções e direitos, o que a senhora poderia nos orientar nesse sentido? Né? Eu chego no seu escritório, quero contratar uma empregada doméstica, o que eu devo fazer? Né? Qual é a orientação que a senhora daria hoje? Bom, a gente falou agora de meios de comunicação, né? Isso acho que foi uma das coisas mudança mais faladas nos últimos tempos, né? Quando se aprovou a proposta de emenda constitucional das domésticas, né? Então, isso foi bastante divulgado e as domésticas estão sabendo, sim, dos seus direitos. Porque até pouco tempo atrás, com a Constituição de 88, as domésticas tinham os seus direitos, sim, mas eu costumava dizer que eram semidireitos, porque não eram iguais aos dos outros trabalhadores. Então, isso fazia com que, por exemplo, a doméstica não tivesse direito à hora extraordinária. Então, ela poderia dormir na residência, morar no lugar e trabalhar jornadas muito extensas, sem nenhum limite. O que aconteceu? O Brasil, ele ratificou uma convenção internacional que diz basicamente o seguinte: o que for direito para trabalhador, qualquer trabalhador urbano ou rural, vai ser direito de empregada doméstica, empregados domésticos também. Quando o Brasil ratifica essa convenção da Organização Internacional do Trabalho, ele assume o compromisso de mudar a legislação interna. E foi isso que aconteceu ali em 2012, que foi quando se ouviu falar bastante desses direitos das domésticas. Então, hoje, o trabalhador doméstico tem todos os direitos do trabalhador urbano. Significa o seguinte: trabalha na residência mais do que 2, 3 vezes por semana, assina a carteira de trabalho. Isso é uma dúvida que o pessoal tem. Quantas vezes por semana gera vínculo de emprego? Sim. Não está escrito em lugar nenhum. Agora, a jurisprudência tem entendido, os tribunais têm entendido que 3 vezes por semana ou mais, mesmo de meio turno, já gera vínculo de emprego. Então, assina a carteira. E aí vem toda a gama de direitos que todos os trabalhadores têm. Férias, 13º, agora se ampliou então também o fundo de garantia, as horas extras, insalubridade, nada disso tinha. E agora foi ampliado também para a categoria dos domésticos. Isso é digo para todos os advogados que têm geralmente sua faxineira, né? Entre os quais eu me incluo, tem uma querida faxineira lá que faz toda a limpeza do escritório. Mas no caso, se a gente quiser fazer digamos assim, eu sei que ela faz faxina no meu escritório, faz faxina em 1 hora no meu escritório, no dia seguinte faz outro,
saltitando vários. Certo. Pode-se, digamos assim, nós se unirmos, digamos, os escritórios se unir e assinar a carteira todos juntos para evitar esse tipo de conflito jurídico, ou não existe isso aí? Como um grupo? É que a doméstica trabalha no âmbito da família. Então, se é para um escritório, já não é doméstico, já é um trabalhador urbano. Tá? Aí dá para um grupo assinar uma carteira, assinar um contrato de trabalho? Sim, né? Mas aí já não é mais na condição de doméstico. Doméstico, no momento que ele limpou um consultório dentário, um escritório de advocacia... já transfere como trabalhador autônomo, posso dizer assim? Exato, porque ali tem lucro, né? Ali visa lucro, e na residência não. Então tem bem essa diferença, tem, né? bem direitinho essa diferença. Então ela não seria doméstica. Agora, a diarista continua existindo, né? Essa que você falou, um dia ela limpa o seu escritório, outro dia do outro colega, outro dia vai no consultório dentário. Bom, ela é diarista, porque ela não assume com caráter habitual esse trabalho no mesmo local todos os dias. Ela não tem os direitos de CLT como deveria ter empregado. Posso dizer que a empregada, então, está mais garantida que a diarista nesse sentido? Com toda certeza. Né? Agora, a diarista, ela é autônoma. Ela é uma profissional autônoma. E vai caber a ela fazer o recolhimento do seu INSS, porque lá no fim ela vai querer se aposentar também. Né? Enquanto que o empregado é o vínculo mais protegido que a gente tem. É a relação de trabalho mais protegida, é a relação de emprego. Então tem que ter muita atenção para aqueles que têm uma empregada doméstica em casa. Por favor, vai fazer uma faxina no meu escritório, no meu gabinete, já está inserindo uma infração da CLT direta. Já está descaracterizando o doméstico. Exatamente. Então, o doméstico é no âmbito da residência. Pode ser a senhora que limpa, que cozinha, pode ser o motorista, pode ser o enfermeiro que cuida da pessoa idosa. Mas ele tem um curso superior de enfermagem. Não importa. Se ele está cuidando de uma pessoa no âmbito da família, ele é doméstico. Doméstico, mesmo cuidando do doente? Exatamente. Doutora Brode, a senhora vê como o tempo passa rápido, mas nós vamos na próxima semana falar sobre novos direitos da relação trabalhista, novos veios de defesa do empregado e de defesa do empregador e coisas novas de uma maneira geral da ciência do trabalho que a doutora vai nos especificar e vai mostrar um grande conhecimento. Até mais.